grande crise geopolítica em que o mundo está mergulhando pode desencadear brevemente, coisa de dias. Ainda é evitável, ainda é possível evitar. Mas essa crise pode desencadear uma guerra na África Ocidental. E olhando os movimentos feitos, lá estão as velhas digitais dos Estados Unidos e das antigas potências coloniais europeias, particularmente da França, porque ali é uma região com ainda hoje forte controle francês, mesmo 60 anos depois da independência dos países daquela região ocidental da África. Hoje, milhares de pessoas se reuniram perto da base militar francesa de Niamey, a capital do Niger, entoando palavras de ordem hostis à França. E mais do que isso, diziam abaixo a França, mas também abaixo a CEDEAO. CEDEAO é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que ontem deu sinal verde para uma possível intervenção militar no Niger, com o argumento de que é preciso recolocar no poder o presidente deposto Mohamed Bazoum. Os manifestantes também agitavam bandeiras da Rússia, além das bandeiras do próprio país, e reforçaram seu apoio ao general Abdurrahmane Tiani, que é o atual chefe de Estado do Niger. O povo ali gritava: vamos expulsar os franceses. E alguns discursavam: a CEDEAO não é independente, é uma manipulação da França. Há uma influência externa. Foi uma manifestação pacífica, segundo a France Press e também segundo a Associated Press. E o que está acontecendo ali é a definição a respeito dos regimes no Mali, em Burkina e também no Niger, se serão meros regimes colocados, estabelecidos por golpes de Estado, ou se farão uma revolução. A princípio, várias revoluções só mereceram esse nome porque ganharam o apoio do povo, da massa, da sociedade e revolucionaram situações históricas. Provocaram rupturas com estruturas que estavam ali há muito tempo, séculos. Estruturas de poder que foram demolidas. E por isso, esses movimentos mereceram o nome de revolução. Porque muitas vezes a tomada de poder em si, ela não se distingue uma da outra. É um golpe. Gente com armas derrubando o poder estabelecido. É o ponto que é comum a todos os movimentos do gênero, a todos os golpes. O que caracteriza aquele movimento como revolucionário é o quanto
ele está fincado na sociedade, o quanto ele responde às aspirações da sociedade e o quanto ele é capaz de romper com as estruturas estabelecidas, com os modelos de opressão, os modelos de exploração, os modelos de dominação. E o que parece assustar os Estados Unidos e a França, e aí, claro, vemos a Europa como um todo, instituições multilaterais que vão a reboque, né, dos Estados Unidos, o que parece assustá-los é que eles estão enxergando um caráter revolucionário nessas ações militares e não meros e banais golpes de Estado. O primeiro movimento é como todos os outros: gente armada tomando poder. Mas aí o que preocupa a França, o que preocupa os Estados Unidos, não é recolocar o Bazoum de volta. Não é fazer com que a junta caia fora, que o presidente eleito retorne ao poder. O que os preocupa é enxergar que não é uma mudança de regime, como muitas que ocorrem na África. E aí a preocupação passa a ser: vamos negociar com os novos caras, com o novo time, com a nova direção. Vamos garantir que os nossos interesses não serão tocados. De resto, não estamos nem aí. Se esse novo regime é uma ditadura, se vai oprimir o povo local, se vai ser inimigo das liberdades de expressão, de manifestação, de reunião, de contestação, das liberdades individuais, isso não nos importa. Os nossos interesses estão garantidos. E o governo deposto era aliadíssimo do Ocidente. Da França, que tem uma influência muito grande na região, e também dos Estados Unidos. E aí as pessoas podem olhar e falar: mas o que essas potências querem ali? Esse pessoal planta manga, banana, tem gado, planta isso, planta aquilo, é uma economia agrícola. O que existe ali que desperta tanto interesse? Urânio, muito urânio. É uma das maiores reservas do mundo. E isso é fundamental, inclusive, para a indústria militar, particularmente para programas nucleares. Então, não é o único motivo. A França tem outra preocupação, a mesma que levou a OTAN, os Estados Unidos, e com uma participação alegre e contente da França e do Reino Unido, a deporem Gaddafi e estabelecerem o caos na Líbia. Gaddafi defendia que cada país da África tivesse a sua moeda e que a unidade africana, e é interessante que eles tenham escolhido unidade e não união, não é uma mera combinação de interesses, é unidade no sentido de um só povo. E a África é múltipla, são várias as Áfricas. Mas todos aqueles países convivem com uma história
de estrangeiros que chegam para roubar e matar. E não em eventos ocasionais, mas políticas de Estado para a África, política de Estados europeus para a África, políticas que se resumiam em roubar e matar, e controlar, e dominar. São muitos os ressentimentos. Então as pessoas não devem se espantar com essa imagem de milhares e milhares de pessoas gritando contra a França em Niamey. O outro ponto importante é que os Estados Unidos e a França, isso ficou claro, né? Eles pressionaram os outros países da África Ocidental para que atacassem Niger. Ó, não vai ficar legal se a gente agir militarmente. Então vocês vão lá, em nome dos interesses africanos. Derrubem esses caras e recoloquem o nosso amigo, nosso aliado, o defensor dos nossos interesses. O sujeito que garantia acesso à riqueza que queremos. Riqueza que nos interessa e da qual dependemos. Urânio. Então, a pressão foi grande. Sabe quem esteve em Niamey? Ela, Victoria Nuland. Esteve aqui no Brasil recentemente para tentar convencer o Brasil a apoiar a política de guerra dos Estados Unidos na Ucrânia, a política da OTAN. Tentaram de diversas maneiras, né? Victoria Nuland, que participou ativamente como agente do governo Obama para o golpe de Estado que ocorreu na Ucrânia em 2014. Lá foi ela, conversou com alguns representantes do novo governo, mas pediu, quero falar com o presidente, quero falar com a cúpula. E a cúpula disse, não temos nada para falar com você. E ela foi sincera, ela disse isso aos jornalistas. Não, disseram que não tem nada para falar comigo. Não consegui nada. Não é mundial. Ele pode operar, mas ele não é um banco do mundo. Ele é um banco sob controle dos Estados Unidos. Aliás, não é à toa que há o acordo, os Estados Unidos dirigem o Banco Mundial e os europeus dirigem o Fundo Monetário Internacional. É o controle, não abrimos mão desse controle. Mas Banco Mundial, ONU, cada vez mais reduzida ao pó do chão, na sua irrelevância, na sua atitude covarde diante dos acontecimentos internacionais, mera marionete. Então toda essa gente pressionou, mas a França particularmente foi para cima de países da região, dizendo: derrubem esses caras. Esses caras são contra a França. É um perigo. E aí os sinais começaram a ser dados. Derrubemos. Podemos invadir a qualquer momento. Houve um ultimato. Venceu. Nada aconteceu. Aí fizeram outra reunião ontem. E aí disseram: vamos deixar as tropas de prontidão. Elas podem invadir a qualquer momento. Porém, o governo do Mali e o governo de Burkina disseram que uma invasão dessas tropas africanas, uma entrada dessas tropas africanas no território
do Niger significará uma declaração de guerra também a Mali e a Burkina. Então percebam que se de fato houver uma resposta militar a uma invasão, caso ocorra a invasão, não será uma operação militar contra um país. Estará caracterizada uma guerra na África Ocidental. Uma guerra muito desejada pelos Estados Unidos e pela França, porque eles imaginam a possibilidade de também, numa tacada, você pega o PIB nominal e a renda per capita a partir do PIB nominal, estamos falando de renda per capita de $800. Países pobres, explorados, mesmo depois da independência. E quando, vale pegar aqui um exemplo do que aconteceu em Burkina. Burkina tem hoje um jovem no poder. Um jovem, que é o Ibrahim Traoré. Tem 35 anos. Esse sujeito, no último encontro multilateral com países da Ásia, da África, inclusive com a participação da Rússia, né, que é a Eurásia, Traoré deixou claro que lutará contra o neocolonialismo. Outro dia eu ouvi aqui no Brasil alguém dizendo do absurdo de alguém se referir a neocolonialismo, né? E dissemos aqui, absurdo é alguém não entender o que é o novo colonialismo, o novo tipo de colonialismo. E o Traoré, ele que foi empossado como presidente de transição, que está acertada uma eleição, provavelmente no ano que vem, ele representa um país paupérrimo, que é Burkina. Mas Burkina teve um momento na história que começou a resolver seus problemas sociais. Nos anos 80, começou a resolver. Burkina tem hoje, de volta ao caos social, à pobreza, uma renda per capita de $825. É a 180ª renda per capita do mundo. Um PIB nominal de 18 bilhões e 200 milhões de dólares. País muito pobre. Muito pobre. E o Ibrahim Traoré, ele fala em restaurar uma revolução que aconteceu em Burkina. E é interessante observar como terminou essa revolução, o que aconteceu para que ela fosse estancada, para que ela fosse atacada, para que ela fosse derrotada, e qual o papel dessa gente naquilo que aconteceu em Burkina. Qual o papel das potências naquilo que aconteceu em Burkina? Qual o papel dos Estados Unidos e da França, principalmente, naquilo que aconteceu em Burkina? O que eles fizeram? E houve um sujeito chamado Sankara. Os franceses chamam de Sankara. Ele governou o país de 83 a 87. E fez uma revolução. Simplesmente, as pessoas começaram a comer, as crianças viram escolas sendo erguidas, hospitais foram levantados, com recursos parcos. E, acima de tudo, ele mudou o nome, né? Porque, é bom lembrar, os ocidentais chamavam o país de
autovolta. E ele mudou para Burkina Faso, que significa basicamente a terra das pessoas íntegras. Olha que extraordinário. E Burkina começou a ganhar dignidade. Dignidade. A fome começou a desaparecer pela primeira vez na história conhecida. Desde que colonizado aquele povo, até o início dos anos 80 do século passado, até 1983. Esse era o cenário habitual, a fome, a falta de tudo. E ele revolucionou aquilo, porém disse para os ocidentais: saiam daqui. Se quiserem as riquezas de Burkina, negociem, como qualquer outro país. Mas vocês não serão os donos das. É Sankara, o nome local. Porque afrancesaram o nome. Ele foi morto. Usaram militares locais. Gente que foi comprada para matar Sankara, o homem que arrancou, num período curtíssimo, olha como dá para fazer. Né? Muitas vezes as pessoas olham para países paupérrimos e dizem não tem solução. Ele fez isso em 4 anos. Escolas, hospitais, comida. E quando ele morreu, quando ele foi assassinado, fizeram ali um inventário. O que ele tem depois de 4 anos na presidência? Ele tinha o mesmo carro, motos, uma geladeira e um freezer. O que ele tinha antes, ele continuava tendo depois. Ou seja, o sujeito não roubou um centavo, revolucionou Burkina e foi assassinado por isso. E agora, Ibrahim Traoré quer trazer as ideias de Sankara de volta a Burkina. É isso que assusta as potências. Não tem nenhum problema renda per capita de $800. Não tem nenhum problema que estejam afundados na miséria e na fome de novo. Nós temos urânio. Derrubaram o nosso amigo. Porque não será só a junta do Niger. Eles estão de olho no Traoré. Eles estão de olho no Mali. E aí, Costa do Marfim, Nigéria, estão cumprindo esse papelão, seus governos, né, de agirem como ponta de lança de interesses da França e dos Estados Unidos na África Ocidental. E o Mali? O que acontece lá? Qual a situação do Mali? O que acontece nas ruas de Bamako? Deixa eu achar aqui da moeda, isso é tudo muito fictício. O nominal, 18 bilhões e 400 milhões de dólares. 123º do mundo. Renda per capita, $858. Vamos ver o próprio Niger. Nós temos aqui números desse país que tem essa riqueza que tantos querem, que é urânio. País de 25 milhões de habitantes. Grande. Grande. É o 21º maior do mundo. Tem mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Maior que o Egito. Muito grande. Maior que a Turquia. PIB, 29 bilhões e 900 milhões é o estimado. O nominal, 14 bilhões e 600 milhões de dólares. Renda per capita,
$561. São países muito pobres, explorados. Mas aquele exemplo do Sankara, aquele cara que, em 4 anos, abalou a estrutura histórica da miséria e da exploração e da opressão, que levou a sociedade de Burkina simplesmente botando os estrangeiros para fora e entregando para o povo de Burkina a riqueza ali produzida. E olha que é pouca riqueza, é um país pobre. Aquilo resultou, insisto, em hospitais, em escolas, em comida. E aí, todo mundo que discursa, né? Pelo bem social, pela prosperidade, e que manifesta preocupação com os africanos. O que eles fizeram? Mataram o revolucionário. E aí olham para o Traoré e dizem, é um perigo. É um perigo, ele quer restaurar aquilo. Então, infelizmente, o noticiário está aí e fica repetindo, né? Os golpistas e não sei o quê. Sim, são. Mas toda revolução, quase toda, né? No seu primeiro movimento, ela tem um golpe de gente armada. Só que ela pode virar revolução. E o que preocupa as potências não é o golpe, é a revolução. Ronald. Bandeirantes acontece e aqui o tema de abertura, sempre mais do que precioso, fica à sua disposição. No site da Rádio Bandeirantes, lá na coluna de podcasts, você tem o Entendendo a Notícia. Tem outros tantos, todos os programas da Rádio Bandeirantes. Tem o Bandeirantes FC, que é do esporte, tem o Memória com Milton Parron, entre tantos outros. E tem o Entendendo a Notícia, que é esse tema de abertura aqui com o Cláudio Zaidan. Busque nos agregadores de podcast, no nosso site, nas nossas redes sociais também. Daqui a pouquinho tem a participação ao vivo aqui do Milton Neves.